Alice, boa noite. Mais um desafio, mais uma obra de André Luiz para nós possamos fazer uma reflexão a fim de instrumentalizarmos, nos preparando para a nossa viagem. Obrigado, Alice. Boa noite também para você. Espero que tenhamos a capacidade de fazer a leitura bem compreensível, a fim de eu próprio também ser. Eu estou aprendendo muito, sabe, Alice? Há muito tempo que eu não li André Luiz e evidentemente muitas coisas que eu estou lendo aqui, refletindo com essa oportunidade das lives, está abrindo muito a minha cabeça para ressignificar, dar um significado novo. Erlen, boa noite. Paulette, boa noite também. Em relação à nossa vida mental, como nós trabalhamos os nossos pensamentos, como é que nós trabalhamos os nossos sentimentos, como é que nós lidamos com as nossas emoções, como é que nós lidamos com as próprias doenças, como é que nós lidamos com os processos de interferências dos chamados espíritos de má índole em nossas vidas. Nós temos aprendido barbaridade. Eu tenho realmente aprendido muito com André Luiz, buscando exatamente os caminhos mais seguros para saber lidar com essas situações. Gladys, boa noite. Porque são situações que nós vivemos permanentemente, nós estamos sob a influência de espíritos o tempo todo. O tempo são verdadeiras legiões que tentam nos desviar do caminho do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, da honestidade, da fidelidade aos princípios que nós abraçamos com Deus. O tempo todo, são nossos irmãos. A gente sabe que o homem, o ser humano em si não é mau em essência, mas ainda pratica mal. Em seu processo de aperfeiçoamento, o ser humano ainda pratica mal. O mal é a ausência do bem. E nós temos que estar atentos também para não retardar ou atrasar a nossa marcha rumo a essa pura e eterna felicidade. Uma felicidade que é possível nós desfrutarmos hoje. Uma felicidade relativa, é claro, mas nós podemos desfrutar a felicidade hoje a partir do alto amor, a partir do alto respeito, a partir da autovalorização, a partir da autoaceitação. Quando nós começarmos a nos autoaceitar, a nos autovalorizar, a nos autoamar, a buscar em nós a luz que nós achamos que estão fora, as luzes que estão fora, não. Elas já estão dentro de nós. Nós estamos aprendendo isso o tempo todo aqui. Por isso que eu digo, essa releitura, esses novos significados que eu estou dando sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas orações, isso faz todo um sentido, faz toda uma diferença na minha vida. E olha que eu estou com 71 anos de idade. E como eu disse, eu não era de debruçar em André Luiz, eu não era de estudar André Luiz, realmente não. Eu sou historiador, sou terapeuta, e eu sempre fiquei muito fincado, normalmente muito mais aprofundado em reflexões de Emmanuel. Eu aprendi muito com Emmanuel sob o ponto de vista da história, e eu li um livro de Emmanuel, Pensamento e Vontade. E ali eu vi um Emmanuel diferente, um Emmanuel trabalhando exatamente as questões dos nossos pensamentos, as questões da nossa vontade. Puxa vida, era isso que eu também estava precisando. Como eu disse para você, Alice, eu me sinto muito feliz por esse feedback, mas eu confesso para você que eu estou aprendendo muito. Eu estou aprendendo muito fazendo essa leitura com vocês. Eu estou aprendendo demais da conta. Eu estou aprendendo aquilo que me faltou com mais de 45 anos de estudos espíritas, no campo de uma interpretação mais profunda da revelação espírita sob um viés mais da psicologia, porque nós trabalhamos muito a psicologia com André Luiz. Ele trabalha muito a nossa mente,
Ele trabalha muito as nossas emoções e todo o funcionamento do nosso corpo, todo o processo de funcionamento do corpo físico. E eu não tinha parado para pensar nessas coisas. Eu pensava muito na questão historiográfica, nas questões muito ligadas também, às vezes, ou muitas vezes, às questões mais teológicas. Mas, sob o ponto de vista da filosofia que eu digo mais da psicologia e da própria ciência, né? O André Luiz ele nos remete a pesquisas científicas muito profundas, profundas demais. Tem informações de André Luiz que são estudadas hoje que foram reveladas na década de 40, como, por exemplo, a glândula pineal. Ela está sendo estudada nas grandes universidades do mundo. Termos que André Luiz utilizava estão sendo utilizados quase que como num plágio nas universidades do mundo inteiro. Então ele é um revelador. Ele trouxe para nós realmente muitas informações reveladoras. Bom, fiz uma digressãozinha aqui. Nós vamos trabalhar hoje, a partir de hoje. Esse livro até não é muito longo, é curto. Entre a Terra e o Céu. São fatos, na realidade nós vamos contar casos muito interessantes ligados sobretudo à lei de causa e efeito e os mecanismos da reencarnação, como é que o processo da reencarnação se dá em termos de uma análise mais profunda, ou seja, uma análise de um aspecto mais moral, de como são programadas as reencarnações, como é que a lei de causa e efeito funciona, como é que esses planos reencarnatórios também e os processos também, além de um planejamento de uma vida na horizontal da vida, o convite para verticalizar essas experiências. Esse livro é repleto de informações, mas a gente vai perceber aqui, bem fincado em casos muito específicos, mostrando personagens em algumas reencarnações, os mesmos personagens. Começamos no primeiro capítulo. Eu vou dispensar a apresentação do livro com Emanuel, porque eu acho que o importante para nós que estamos estudando aqui online é começarmos do primeiro capítulo e começarmos a debruçar sobre o objetivo da obra, né? Em torno da prece. O Clarencio, que é um ministro que nós sabemos de nosso lar, do Ministério do Auxílio, ele vai falar um pouco sobre a oração no primeiro capítulo. No Templo do Socorro, que fica lá em nosso lar, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece. Toda vontade, ele usa o termo desejo, todo anseio, é manancial de poder. Agora, eu queria deixar com vocês claro, quando ele usa a palavra desejo, eu faço uma análise em que eu aprofundo a questão de desejo e vontade. Em nós, tudo que eu desejo está vinculado ao chamado mundo egóico, ao trânsito do movimento egóico, ou evidente ou mascarado, que são as nossas sombras e que, de alguma forma, as nossas vontades estão ligadas muito às questões transitórias da vida, sempre na horizontal da vida. E a vontade não, a vontade é mais sublime. A vontade, ela está muito vinculada à consciência. A vontade, ela vem exatamente de um elemento mais profundo que é da nossa essência, da luz que nós somos. Isso era a vontade. A vontade é o querer. Desejo não, o desejo vem do mundo egóico, vem dessa sombra, vem das coisas transitórias, vem do sensualismo, vem dos apelos materiais, alimentando o mundo chamado mundo do egoísmo, mundo egóico. Então, entre vontade e desejo há uma diferença muito grande. O desejo é transitório, a vontade é de caráter essencial. Ele falou aqui de vontade, a planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que aspirou por multiplicar-se. Isso é metafórico, porque a planta não pensa, a planta não tem esses anseios. Mas, metaforicamente falando, é válido, considerando que a planta, dentro do que Deus determinou em sua providência maior, é um ser que aspira a multiplicar-se a partir do seu nascimento. Então, a planta ela vai se elevando, vai crescendo, vai se convertendo a própria energia em frutos que vai alimentando a vida e assim vai. Isso na natureza, no mundo vegetal. Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros que estava ouvindo
o ministro Clarencio falando sobre a prece. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? Ou seja, a pergunta é o seguinte: se a prece é uma busca de uma conexão com forças superiores. Kátia, boa noite. A planta que cresce, que frutifica, que alimenta a vida, quem é que atende, segundo exatamente, né? Quem é que responde aos apelos do vegetal para a sua vida na natureza, para que ela, desde a semente, cresça, frutifique e a partir daí ela alimente o homem? Quem teria respondido esses rogos sem palavras da planta? É a pergunta feita por um dos ouvintes de Clarencio. E o Clarencio respondeu o seguinte: a lei de Deus manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. No caso, aqui nos reportamos, o sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha. Então é a providência divina. Então a planta não rogou e alguém atendeu. A planta, por vontade de Deus e pela providência divina, ela tem o seu ciclo natural de evolução, do qual o sol é o grande agente que permite com que ela cresça e frutifique. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. O homem atende o homem. Assim como possuímos na eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem de Deus e descem em fluxo transubstanciado de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do alento do Criador através de seres incontáveis escalonados em todos os tons. E quando fala em todos os tons, nesse escalonamento, nós estamos falando dos instintos, da inteligência, da razão, da própria questão da humanidade em si, da angelitude. Em todos os aspectos da vida, existe a providência divina. Tudo está mergulhado em Deus. Quando fala em Deus, muitas pessoas, quando falam em Deus, tendem a trazer ou criar no campo racional um ser individualizado. Mas Deus, nós não podemos pensar em Deus dessa forma. O ideal, nós temos o dever de raciocinar sobre Deus como uma força geratriz de amor. Digamos assim, é a sede, única sede, geratriz mais pura de energia de amor. Isso nós chamamos de Deus, que está presente em tudo e em todos. Está presente nos vegetais, nos animais, nos minerais, nos anjos, em todos os mundos. É a providência divina, tudo está mergulhado em Deus, porque tudo, Deus é onipresente. E dentro dessa realidade, instinto, inteligência, razão, a própria humanidade, a angelitude que está longe da humanidade, porque quando fala humanidade, vejam bem, nós somos seres, nós estamos em estado de humanidade, isso pode durar alguns trilhões de anos. Nós estamos no estágio de humanidade, somos humanos, seres racionais, humanos. Um dia seremos anjos. Quando formos anjos, já não seremos mais humanos. Portanto, daqui a trilhões de anos, dentro dessa cronologia até humana, mas daqui a muito tempo, nos tornaremos anjos. Mas dentro da inteligência, da razão, do instinto, da humanidade que estamos e da angelitude, nós estamos mergulhados exatamente nessa energia amorosa que nós chamamos de Deus. Tudo está em Deus. Deus está em tudo. E tudo tende à unidade, tudo tende a Deus, que modificam a energia divina de acordo com as graduações do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado de milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é aquela escada da visão de Jacó que passava pela terra e se perdia nos céus. Aí eu fui buscar na pesquisa por que o Clarencio, o ministro Clarencio, faz a citação sobre esse caminho de nossa evolução espiritual, metaforicamente lembrado pelo patriarca Jacó, lá que acabou dando origem às próprias tribos de Israel. Jacó,
considerado o patriarca mais importante entre a chamada tradição hebraica, e Jacó ele teve um sonho, e nesse sonho ele vai falar dessa escada que leva o homem da terra para os seres, para os céus. Então essa referência, essa escada mencionada, que está lá na Bíblia, no Velho Testamento, ela se caracteriza exatamente por um meio aplicado pelos anjos para subir e descer a terra. Então é como se os anjos, os espíritos superiores, viessem do céu à terra e da terra voltassem para o céu, através dessa escada sonhada pelo profeta ou pelo patriarca Jacó. Então ela foi imaginada por ele, né, num dos seus sonhos, depois de ter fugido da confrontação com seu irmão Esaú, porque tinha aquela briga de quem era o primogênito, né? Quando Jacó teve essa visão durante o sono de uma escada, cujos pés repousavam sobre a terra e cujo topo chegava aos céus, anjos continuamente subiam e desciam através dela, prometendo-lhes bênção de uma numerosa e feliz posteridade. O que aconteceu com ele? Nesse sonho, quando ele acordou, né, ele estava realmente muito agradecido pelo sonho e consagrou aquele local uma casa de Deus. Ele acabou realmente criando um templo ali. Mas foi um sonho muito interessante, e o Clarencio faz essa comparação, né, da terra ao céu, ou seja, das condições humanas e até subhumanas. Ele falou do vegetal aqui. E o princípio inteligente que provém de Deus, existe a trindade universal estudada no Livro dos Espíritos. Nós temos Deus, que é o criador de tudo, o incriado, o eterno, o imaterial. E nós temos aquilo que por vontade de Deus foi criado. Então nós temos dois princípios além do Criador. O princípio que nós chamamos de princípio material e o princípio espiritual. O princípio material, ele evidentemente vai ficar sempre a serviço do princípio espiritual que intelectualiza a matéria. Se a matéria não tivesse o princípio espiritual, o espírito é o princípio espiritual do universo, não teria inteligência e haveria uma desagregação permanente, eterna, e não haveria forma no universo. As formas do universo, um planeta tem forma, uma galáxia tem forma, uma formiguinha tem forma. Essas formas quem dá é exatamente a realidade espiritual, a inteligência, o princípio inteligente do universo, que é o princípio espiritual. Então, e os dois ficam para a eternidade também caminhando junto. Isso é a realidade que nós aprendemos. Agora, vejam bem, como eu disse que tudo tende à unidade, a prece, nós estamos falando sobre a prece, qualquer que ela seja, é uma ação provocando uma reação que lhe corresponde, conforme a natureza. A prece, uma pessoa pode fazer uma prece e ela ficar na região em que ela foi emitida, ou seja, a pessoa ela não tem uma gradação de comportamento moral capaz de potencializar os próprios pensamentos numa oração. E quando eu digo potencializar a emissão de energias mentais pelo pensamento, porque não tem moral, a pessoa não trabalha a bondade, né, não trabalha a submissão ao código moral de lei da consciência, as suas preces tendem a ficar retida onde ela foi emitida, porque conforme a sua natureza, a prece, as energias, a irradiação dela paira na região em que foi emitida. Ela fica por ali, ela não avança, não existe uma força mental de fazer com que possa projetar essa energia eletromagnética, porque o pensamento é energia eletromagnética, para mais distante. Ou, conforme a natureza da prece, eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então existem preces e preces. Preces que ficam retidas de acordo com ainda o grau, pela natureza dessas criaturas que oram as piadas, né? Porque existem orações que não são orações, são mais evocações do que orações. E evocar, você evoca o mal também. Então é preciso nós aprendermos a orar. Orar é uma busca, uma tentativa pelo comportamento, de conectarmos com o Criador. E essas preces elevam-se, mais ou menos, recebendo uma resposta imediata, ou pode receber uma resposta mais tarde, segundo as finalidades. Porque uma prece, ela tem uma finalidade. Se nós pedirmos a Deus para tirar as nossas provas, isso não vai acontecer, porque as provas elas são necessárias para a nossa depuração moral e espiritual e intelectual. Não há como nós crescermos sem as provas. E existem as expiações que são provas impostas, elas são compulsórias.
Então pedir a Deus, Deus, tire essa prova de mim, pelo amor de Deus. Não vai haver entendimento, isso nem é prece. Né? Isso é apenas tagarelice. A prece verdadeira é uma tentativa de conexão por uma força de emissão de pensamentos positivos dentro de uma graduação de natureza de quem está se esforçando para estar dentro do Código Moral de Lei da Consciência, ou seja, procurando fazer o bem. Essa prece tem força. Quando você está se esforçando para fazer o bem, você pode até não fazer o bem na maior parte do seu dia, mas você está se esforçando para fazer o bem, essa prece tem poder. E, evidentemente, existem certos pedidos. A pessoa, por favor, tire esse sofrimento de mim. Como vai tirar um sofrimento? Sofrimento não é uma dor necessária para o seu crescimento. Seria uma falta de inteligência da espiritualidade que recolhem as preces e podem dar direção dentro de um atendimento possível, no auxílio e no socorro, pessoa que pede para tirar as provas da vida dela. Como é que, se nós estamos no mundo de prova e expiação? Nós precisamos das provas, nós precisamos dos desafios, nós precisamos passar pelas circunstâncias desafiadoras da vida. Todos nós precisamos. Sem passar pelos desafios da vida, nós não crescemos. Então vamos fazer a prece. Meu Deus, por favor, me dê força para que eu possa superar todas as provas que eu escolhi para mim e que a espiritualidade também me aconselhou passar por elas, dentro da escolha das nossas reencarnações. E ele continua, em desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surge. Impulso de expressão mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam ao infinito, às alturas. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por algum potencial de frequência. Então, cada um de nós tem um potencial de emitir pela prece exatamente essa frequência, que pode ficar nas condições, no lugar que eu estou, indo além, ou até mesmo ir para o infinito. Vai depender da força que eu tenho na emissão, na busca de conectar-me com as forças superiores. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza, portanto, desse potencial. Estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com os nossos apelos à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades essenciais, harmonizando-se gradativamente com as leis de Deus. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino. Aí, vejam bem, ele está falando que as nossas preces, claro, elas são importantes, seja, mesmo que não tenha moral e ela seja... Porque a pessoa, quando não busca fazer o bem, ela não consegue orar, ela nem acredita na oração. Por isso que a oração não sai do ambiente em que está sendo emitida, porque ela nem acredita nisso. Agora, as pessoas que oram exatamente com todo um potencial de um esforço continuado, permanente, perseverante e disciplinado para se tornar uma pessoa melhor, essa prece tem um poder muito grande, tem qualidade. Essa prece tem uma frequência realmente que vai chegar em conexão exatamente, ou vai se conectar com aquilo que você almeja pela força moral que você tem, evidentemente, e dentro do retorno você se coloca como cooperador ou colaborador para a execução do plano divino na Terra, pela bondade que você está buscando fazer, pedindo pela oração força para enfrentar os desafios. Respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria e felicidade. Uma coisa importante que o Clarencio, o ministro Clarencio diz aqui, é de que Deus nos criou para a felicidade. No código de Deus não há espaço para punições. Não existe espaço, não existe. No código divino não há. Deus não pune a sua criatura. Jamais o fez, jamais o fará. Nós não somos punidos por Deus para evoluir. Não. Eu sempre digo, Deus utiliza o tempo na sua eternidade para a nossa evolução. Então, o tempo necessário, nós somos infinitos. Agora, existem mecanismos que nos sacodem. Olha, tu está no caminho errado, busca esse caminho que é melhor.
Então são experiências importantes para nós chegarmos para o qual nós fomos criados, exatamente no infinito amor de Deus. Nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Todos os seres humanos, sem exceção de uma criatura humana, sem exceção de uma, todos chegarão à infinita sabedoria, à infinita felicidade. Isso, e para isso que Deus nos criou. Agora, os percalços fazem parte desse nosso crescimento. Mas uma certeza nós podemos ter: nós chegaremos com certeza absoluta, porque Deus quer que seja assim. É um determinismo de Deus. Isso é fatal. E esse fatalismo, ele não é nem relativo, ele é absoluto. Nós seremos felizes, porque é um direito que nós temos, porque nós somos filhos de Deus. E nós temos direito de sermos felizes. Agora nós temos deveres também de sermos felizes. Para que eu possa realmente ser feliz, eu tenho que cumprir alguns deveres, que é me submeter ao código moral de lei. E a maior lei é a lei do amor. A lei de justiça, a lei de caridade e todas as leis decorrentes dessas três leis. Aí o Hilário, na realidade, ele é médico. Depois eu vou explicar um pouquinho. Hilário está nesse livro também. Ele é médico e acabou fazendo uma pergunta muito interessante ao ministro Clarencio. Como é que nós podemos interpretar a prece quando ela é feita com o propósito de fazer o mal? Porque tem gente que faz prece fazendo mal. Ah, que fulano, isso é um tipo de aspas, não é um tipo de prece. Que fulano se lasca, que fulano se prejudica e tal, como se fosse jogando praga em forma de prece. Tem gente que faz isso. E é o que ele está perguntando aqui, né? O Hilário está perguntando: como é que a gente entende isso como prece? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Aí o Clarencio chama a atenção do Hilário. Peraí. Abstenhamos de empregar a palavra prece quando se trate de fazer maldade, de desequilíbrio. Isso não é prece. E na realidade isso é mais uma evocação. E acrescentou: isso não é prece, é uma evocação. Na realidade ele usa o termo invocação. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Então não é prece, é uma invocação de forças inferiores e do qual haverá esses movimentos de recursos pelos quais ele será responsável. Por quê? Porque nós temos a nossa liberdade de fazer o que quisermos da nossa vida. Eu faço o bem se eu quiser, eu faço o mal se eu quiser também, eu tenho livre-arbítrio para isso. Agora, tendo a liberdade de escolher fazer o bem ou o mal, eu sempre serei responsável pela escolha. Então, se eu tenho liberdade de fazer o bem ou o mal, eu serei sempre responsável por essa escolha. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes nós descemos as desvairadas vibrações da cólera, do vício, do ódio, da vingança. E, de semelhante posição, é fácil cairmos no complicado poço do crime, em cujos buracos nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Então, todas as nossas desejos, no caso, todas as nossas vontades, todos os nossos sonhos, nossos anseios, nossas aspirações movimentam energias ou para o bem ou para o mal. Então, sempre que nós estamos alimentando algum tipo de desejo, alguma aspiração, dependendo desse desejo, dessa aspiração, eu estou movimentando energias mentais que são transformadas em sentimentos e emoções de alguma forma, ou para o bem ou para o mal. E quando eu falo mal, é quando eu não quero me submeter ao código moral de lei, que é a lei do amor. É o desamor, ou o pseudo-amor, que é quase a mesma coisa. O falso amor, né? O pseudo-amor é o chamado ego mascarado. O desamor é o ego evidente. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta às nossas responsabilidades. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. Em qualquer setor da existência, a vida responde segundo as nossas solicitações, os nossos apelos, os nossos anseios, os nossos desejos.
Seremos devedores pelo menos devedores da vida, pelo o que houvermos recebido. Mas também estejamos convictos que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta ou longa duração. Dissolver-se, por fim, no bem infinito do nosso Criador, à medida em que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e se afeiçoam. Deus tolera a desarmonia. Olha só que frase interessante que ele usa aqui, que vale muita, mas muita reflexão. Deus, ou o Senhor, tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio da desarmonia, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam. O que ele está dizendo aqui? Que o mal corrige o mal. Então, quando há esses obsessores, essas coisas ruins e as desarmonias na vida de quem alimenta a desarmonia, a própria desarmonia vai corrigir quem está causando a desarmonia, ou seja, o mal reage sobre aquele que pratica o mal. Então, o próprio mal acaba sendo, em algum momento, né, a benefício desse que comete o mal resultante vai trazer para ele uma reflexão para ele buscar o bem. Então, o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos nós somos senhores de nossas criações e de nossas escolhas, e ao mesmo tempo nós somos escravos ou infortunados, felizes ou tutelados, dependendo do nosso comportamento. Pedimos, obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Em outras palavras, qualquer coisa que eu escolha fazer da minha vida, qualquer coisa, eu sempre serei responsável por essa escolha. Sempre serei responsável. Dar uma direção no bem, evidentemente, vai trazer para mim, como um processo realmente natural, uma gratificação, uma alegria, um prazer de viver, um contentamento muito grande, porque eu estou me esforçando para fazer o bem. Embora eu possa errar, mas a intenção foi fazer o bem. Como eu sou imperfeito, eu posso errar mais, eu aprendo com o erro e faço de maneira diferente aquilo que eu almejo para ir acertando. Isso é proatividade. Agora, a responsabilidade é um princípio de Deus do qual nós não podemos fugir. Seremos sempre responsabilizados pelas nossas escolhas. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e dirigiu-se ao Clarencio falando meio aflita. Ministro, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnação sob suas diretrizes pede socorro com insistência. É alguém que reencarnou que está ligado exatamente à jurisdição de onde administra o ministro. O ministro é um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio, lá de nosso lado. Então tem alguém que foi reencarnado, que está ligado a esse ministério e que está pedindo socorro com insistência. É um apelo individual? Pergunta o Clarencio. Ela é urgente, esse apelo? É assunto preocupante, mas numa prece refratada. Aí, puxa vida, vem um termo interessante. É um assunto grave, é um assunto preocupante, mas é uma prece refratada. O que é prece refratada? É o que nós vamos estudar agora nesse próximo capítulo, nós vamos analisar agora também. O que é uma prece refratada? Por que essa jovem está ligada a uma programação reencarnatória, do qual o Clarencio também é responsável direto, e o Clarencio, você quer saber o que é uma prece refratária? Vamos ver o que é uma prece refratária. Numa sala ampla em que numerosas entidades trabalhavam, Clarencio recebeu dessa jovem um pequeno gráfico que passou a examinar de uma forma bem cautelosa e depois comentou. Ainda agora falavam de responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa escolha. Eis um fato que nos explica os conceitos de responsabilidade. E exibindo o documento lá para o André Luiz, para o Hilário, são dois médicos. André Luiz e o Hilário são dois médicos, né? E trazia as mãos, explicou o seguinte: temos aqui uma oração comovedora, que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos, uma menina de 15 anos, uma jovem de 15 anos, para determinadas tarefas na reencarnação. Ela não seguiu, porém, desassistida, ela continua assistida pelo nosso grupo, porque nós programamos a reencarnação dela. Ela tem 15 anos, então está sob nossa orientação também.
Aí ele vai explicar a questão da reencarnação. O nascimento, o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, estão lá muito confiados às chamadas leis da biologia, né? E a execução se incumbe às inteligências especializadas nos processos reencarnatórios. Mas as características morais ligadas aos reencarnantes, evidentemente, estão subordinadas ao que elas chamam de acertos ascendentes do espírito. Ou seja, se os mecanismos do processo reencarnatório estão ligando por técnicos especialistas que promovem essa reencarnação, a questão moral desse reencarnante está muito além desses técnicos que promovem a reencarnação. Porque a questão moral são os créditos que elas têm, né, os valores, os méritos que ela tem. E daí, evidentemente, esses processos já há uma subordinação muito superior ao dos técnicos que promovem as suas reencarnações. Clarencio deteve-se alguns instantes analisando a pequena e complicada ficha. Foi-lhe perguntado se na reencarnação há um programa de serviço a realizar. Quando nós reencarnamos, o que nós temos que realizar? E o Clarencio explicou, quanto mais, aliás, essa outra informação é extremamente importante, quanto mais vasto o recurso espiritual de quem retorna ao corpo físico pela reencarnação, muito mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Isso equivale a dizer que, quanto espírito, os mais evoluídos, quando reencarnam, primeiro a reencarnação é infinitamente muito mais complexo do que um processo desencarnatório, por milhões de fatores. A reencarnar é uma coisa muito complicada. E principalmente reencarnações de espíritos que já têm bastante crédito, já têm recursos espirituais avantajados. Isso se torna mais complexo ainda no trabalho a ser obedecido por essa equipe, que tem uma ascendência sobre só aqueles que têm, digamos assim, a especialidade no campo biológico para fazer as reencarnações. Aqui tem sua função. Promove, acompanha a reencarnação, vão até os 7 anos de idade e tal, e tudo bem. Mas existem ascendentes daqueles reencarnantes muito complexos, do qual, evidentemente, esse mapa de trabalho do qual eles fizeram, mantém um mapa de trabalho a ser obedecido e em função dos espíritos superiores, estando cuidando desses espíritos superiores que reencarnam. Quase todos nós temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar. E todos nós somos desafiados pelas aquisições a fazer, certo? Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiência que nos cabe atender. Entretanto, a escolha é sempre nossa. E dentro dela nós podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconhecemos assim que o livre-arbítrio também é relativo. É uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Ou seja, no Livro dos Espíritos nós aprendemos que nós escolhemos a nossa reencarnação, as nossas provas. É claro que eu tenho um limite para saber se eu vou passar ou não por uma prova que eu escolha. A espiritualidade atenta pode realmente me aconselhar a buscar uma prova em que eu tenha capacidade de superar diante das experiências que eu vou ter na reencarnação. Para isso existem esses especialistas que nos dão, olha, você talvez não consiga passar por isso de uma forma que você venha a vencer. Eles sempre dão orientação. Nós temos a liberdade de escolher o nosso processo reencarnatório dentro de um plano que vai do berço ao túmulo, mas eles orientam também o que seria melhor para nós sem interferir em nossa liberdade. Mas mesmo assim o nosso livre-arbítrio é relativo, é o que ele diz. Reconhecemos assim que o livre-arbítrio também relativo é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos esquecer, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência, nas linhas da experiência física até certo ponto. Os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos, os moços não prescindem do aviso dos mais idosos, dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores, o amparo eficiente exige que quem saiba distribuir esse amparo, e a transferência de domicílio, de lugares, né, onde eles estão para o trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem mérito absolutos, reclama endosso de autoridades competentes. Ou seja, a reencarnação de espíritos que não tem muitos méritos, até mesmo para que eles reencarnem, é preciso o aval, o apoio de espíritos superiores. Não, vamos conceder. Então não é que queira reencarnar, eu vou reencarnar. Não é assim. Há toda uma programação para os processos reencarnatórios. Quando o espírito não tem muitos créditos, evidentemente precisa do endosso, ou seja, do aval de espírito superior. Não, vamos permitir que ele reencarne, etc. É assim que acontece dentro da organização que existe, que vige no universo.
que nós não estamos jogados às baratas, nós somos realmente regidos pela sabedoria divina, pela providência divina. Existe uma lógica, existe uma programação. Até mesmo nas chamadas reencarnações chamadas acidentais. Mesmo ali, se foi permitido por Deus, tem uma lógica para esse espírito que reencarna nessas condições. O Hilário perguntou o que vem a ser uma oração refratária. É o que nós estamos... O que é uma oração refratada? Refratada é uma oração que, evidentemente, é rebatida. É uma oração que não encontra eco, né? Ela é refratada, né? É como se, evidentemente, expelisse, né? Você ora para alguém e esse alguém não consegue receber, repele. E eu vou explicar como é que é isso. Hilário... O Hilário foi um médico, ele diz aqui que ele foi um médico, já disse para você que ele foi um médico. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Ou seja, quando você ora, vou dar um exemplo que vai acontecer aqui agora, vou mostrar para vocês. Eu oro, digamos, uma pessoa da minha família que eu gostava, minha mãe, por exemplo, eu não sei como é que está minha mãe hoje, realmente não sei. Ela desencarnou com seus 97 anos de idade, mas eu não sei como é que está o estado espiritual dela. Se eu tenho uma foto ou qualquer coisa dela que eu olho assim, eu faço, mamãe, por favor, me dê uma força aí para eu superar minha dificuldade, é uma prece. Mas a minha mãe, nesse momento, não está em condições de atender esse meu pedido. A minha direção é uma conexão com a minha mãe através de um pedido. Mas se minha mãe não tem condições, isso chama-se uma prece refratada. Ou seja, é uma prece que eu endereço para ela, mas ela não tem condição de atender. Então o que vai haver? Vai haver exatamente esse desvio. E esse impulso, né, da oração vai mudar de direção. A minha mãe não tem condições de me atender. Isso chama-se prece refratada. Dito isto, explicado para vocês o que é uma prece refratada, reconhecerão comigo como é que achamos todos nós irmanados uns aos outros. Em seguida falou para a jovem, chame a irmã Eulália. Alguns momentos passaram rápido e Eulália apareceu. Eulália, disse Clarencio, este gráfico resiste ao aflitivo apelo de Evelina. Evelina é a jovem de 15 anos, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extrema dificuldade. Sim, concordou Eulália. A nossa Evelina, apesar da fragilidade do seu corpo, né, ela vem sustentando uma imensa luta moral. Amaro, que é o seu pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante. E Zulmira, que é a sua madrasta, vem sofrendo obstinada perseguição por parte da nossa desventurada Odila, que é a mãe dela. Odila é a mãe de Evelina, essa menina de 15 anos, do qual o pai é Amaro, que casou a segunda vez com Zulmira. Odila ainda não se resignou a perder a primazia feminina do lar, ou seja, a mãe dela, de Evelina, ainda não aceita a ideia de uma outra mulher na casa dela. Há 2 anos, diz aqui Eulália, eu estou tentando realmente tirar ela dissuadir ela para sair com esse tipo de ciúme dentro de casa, eu não consigo. Vive novelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Zulmira, que é a segunda esposa, desde a morte do pequenino Júlio, aí entra uma outra personagem, vocês vão ver, caiu em profundo abatimento. Júlio, como eu disse, é irmã de Evelina, que é a menina de 15 anos, que morreu afogada, vocês vão ver no desenrolar dos próximos capítulos. Sabemos que Júlio desencarnou afogado consoante as provas de que se fez devedor. Provas do qual é uma prova expiatória, né? Zulmira, contudo, que chegou a desejar-lhe a morte por não amá-lo, estando sob as sugestões de Odila, obsidiando ela, crê-se culpada. Evelina, que é essa menina de 15 anos, depois de perder o seu irmão Júlio, em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o seu pai, a madrasta, e em desespero também. Ainda anteontem eu pude vê-la, chorava comovedoramente diante da fotografia de sua mãe Odila, que é uma obsessora, né? E suplicando proteção a Odila, sua mãe, que é uma verdadeira obsessora. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura de Evelina. Evelina, entretanto, ela tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, aí a questão da oração refratada, né, chegam até aqui de modo muito objetivo. Reparamos o pequeno gráfico em silêncio. Clarencio fixou Hilário e indagou. Compreende agora o que seja uma oração refratada? Evelina, que é a menina de 15 anos, recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde, porque ela tem valores morais.
Evelina é um espírito que tem uma certa grandeza, está com 15 anos de idade. Então ela pede, tem força a sua oração. Então, dentro dessa realidade, a sua solicitação não vai ser perdida. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa Evelina vara os ciclos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. Ou seja, muito além da mãe dela que não tem condições de atender, a prece dela vai aos cimos mais elevados. Muito lúcido, Clarencio concluiu. Desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial, sem dúvida, disse o André Luiz com Hilário, né? E Clarencio recomendou que esperasse 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências, do cenário que estava ali ocorrendo, para depois dar uma instrução de segurança para André Luiz e para o Hilário. São 2 médicos, repito. Nessa nossa excursão, todavia, foi marcada num momento preciso, achávamos todos apóstolos. Sem delonga, na viagem, Clarencio, Eulário e Hilário e eu encontramos num confortável, lá num dos bairros do Rio de Janeiro, eram mais ou menos, que está falando aqui, em torno de 21 horas, né, às 9 horas da noite, em estreito compartimento, à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca, estava lá o Amaro, 35 anos de idade, ele estava lá com seus livros, estava estudando na sua secretária singela, e enfim, ele estava denunciando realmente um estudo profundo, ele era um profissional de ferroviário. Clarencio, assumindo com mais propriedade o papel de mentor, informou o seguinte: este Amaro, chefe da casa, tem no longo pretérito complicados compromissos, é uma pessoa muito endividada também. Em muitas ocasiões do passado usou projéteis e lâminas de ferro para o mal, então é um homem que tem débito com o passado. Hoje ele é um servidor categorizado numa ferrovia. Em seguida passamos a gracioso quarto próximo, encantadora adolescente, 14 anos mais ou menos, está fazendo bordados, né, de lenço, magra, triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos, não nos assinalou a presença, etc. Vai dizendo, instintivamente desviou o olhar num plano mal, fixou num retrato de mulher que pendia na parede, sorriu elevado e como se estivesse conversando com a sua mãe, a imagem que ela tinha de Odila na parede, fazendo a sua prece. Esta é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da Odila, sua mãe, que já partiu. A Evelina está ligada aos pais através de um imenso amor desde séculos. Então ela está dizendo assim, veio ao encontro de criaturas, situações dos quais necessita para a garantia da própria ascensão, mas trouxe também consigo tarefa de auxiliar os progenitores. Ela veio para crescer na dificuldade de lidar com os pais tão inferiores, mas também, ao mesmo tempo, crescer e ajudar os seus pais. Considerando essa realidade, no momento acredito ser amparada pela Odila. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta. Faltam 10 minutos. Vem o 3º capítulo, vai falar da obsessão. Esse drama eu vou deixar para a próxima reunião, porque nós vamos ver exatamente na casa do Amaro, na casa da Evelina, que é filha do Amaro, que é irmã de Júlio, Júlio que morreu afogado, e que Zumira, que é a madrasta de Evelina, se coloca como culpada, como ela fosse responsável pela morte de afogamento do Júlio. Então nós vamos entrar nesses detalhes desse trama aí, né? Ver as questões de vidas passadas, mas o que ficou claro para nós, que eu quero deixar claro na nossa live de hoje, o que é uma prece refratada. É importante, porque nós estamos falando da prece. Nós falamos sobre a prece. Refletir sobre a oração, a importância da oração, a oração que não alcança muito, não vai muito além de um teto de alguém que está rezando sem ter, né, essa moral toda para ter esse potencial para orar. E tem aquelas como uma Evelina, né, 15 anos de idade, orando, a sua prece é tão poderosa que ela ultrapassa, né, qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de fronteira, pelo potencial moral que ela tem, pelos créditos que ela tem. As reencarnações de seres nessas condições são muito complexas, né, porque exige todo um amparo, toda uma ficha de trabalho muito mais profundo, detalhado, delineado pela espiritualidade superior, porque é um espírito que tem muitos créditos. E assim vai. Nós vimos hoje, aprendemos em 2 capítulos, eu fiz 2 capítulos com vocês hoje, tá? Exatamente isso, para nós refletirmos bastante sobre a oração, as questões programáticas de reencarnação. E agora nós vamos entrar no drama da família, né? A questão da obsessão, a Odila que não aceita exatamente a Zumira na casa lá com o Amaro, e evidentemente houve uma morte aí terrível, do qual a própria Zumira, que é a madrasta, não gostava do Júlio, né? E acabou. Quem é ela em outras vidas? Nós vamos aprender isso nesse livro. Estamos apenas no 2º capítulo de um livro que nós começamos hoje. E vamos acompanhando, né,
essas narrativas de André Luiz para aprendermos nesses detalhes. O importante é aprender nos detalhes, a questão da prece, a questão da reencarnação, etc, etc, ok? É isso. Eu vou ficar por aqui para que nós possamos, no próximo sábado, fazer... Nosso próximo sábado não, vai ser no próxima quarta. No sábado nós temos um outro compromisso aqui com a nossa irmã Lúcia. E com certeza nós estaremos lá no Irmã Celina. Olha, então no próximo sábado estaremos aqui, no próximo... na próxima quarta-feira, tá? Daqui a uma semana. Combinado assim? Grande abraço para vocês. Eu acho que nós conseguimos, né, Alice, mais ou menos deslanchar, dando... No finalzinho, acelerei um pouquinho, que eu estava olhando o horário, ia terminar o capítulo, dei uma acelerada, mas para nós entendermos, entrarmos no drama do livro, no drama dos personagens do livro, né? Ok? Obrigado, Gladys. Muito obrigado para você também, tá? Eu acho muito interessante nós formarmos esse grupo aqui. É um grupo de estudo, do qual na realidade só eu que falo, né? Mas não é uma palestra, eu estou fazendo exatamente um estudo reflexivo de um livro, mais um livro de André Luiz, para que nós peguemos esses detalhes. Eu acho que poucos de vocês sabiam que seria uma prece refratada. E quantas preces refratadas nós fazemos, né? Boa noite para vocês. Um grande abraço para vocês. Obrigado.